Irmãos, meu nome é Jorge Guimarães e eu vim fazer um pequeno vídeo aqui, tentar ser pequeno, mas não sei se vai dar, de explicar e também perguntar aos irmãos protestantes por que existe tanta mentira, necessidade de falácias, necessidades de inverdades, omissões, quando se fala da Bíblia e se afirma no meio protestante que a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia. Eu vou dizer assim de forma bem direta. O protestantismo, de modo geral, e aí não é generalista, mas parte dessa verdade que eu vou falar, necessita de inventar, mentir, criar narrativas, e às vezes até por uma necessidade de autoafirmação, que também entra no meu caso. Como ser católico, a gente acaba tendencionando a acreditar em determinadas coisas. A pessoa que é protestante vai tender a acreditar naquelas coisas que são de viés protestante e por aí vai. Isso é uma questão normal. Mas, ao meu ver, né, é, não uma relação de cristianismo no protestantismo, no sentido de que existe mais uma ideologia do que necessariamente uma questão de fé. E aqui não estou dizendo que são todos, eu estou dizendo que parte, que eu não vou afirmar que é 1%, 10, 20, não vou saber, 100%, não sei, tem essa tendência não cristã, mas uma tendência ideológica, porque na verdade ideologia é a necessidade, ou vou falar aqui de forma bem simples e não tão correta, mas vou falar aqui de uma forma mais compreensível. A ideologia tende a ser uma visão humana que a pessoa tem, ou que um grupo tem, e necessita reafirmá-la, e também só ele tem a verdade, só ele tem a pura verdade, aquela versão, ou aquela visão ideológica, é a única verdade, e demoniza a visão do outro, certo? Não aceita. E dentro da área acadêmica, uma coisa que aprendi é o seguinte: a questão do contraditório, a necessidade do contraditório. Porque se eu for procurar só aquilo que me reafirma, isso não é, e de longe não é nada acadêmico, é o contrário. Então eu tenho que fazer o contraposto a mim mesmo, para que a verdade, digamos assim, que eu acredito que seja a única, possa aparecer. E aquilo que não é verdade ou não tão como está sendo visto, seja dissipado para que eu consiga enxergar melhor o fato ali em si, seja qual for, e aqui no caso, a questão da Bíblia. É tão importante isso porque é o seguinte: você, protestante, você nasceu com 66 livros. Você é atual. Porque se você fosse há 100 anos atrás, cento e pouco anos atrás, você teria 73 livros. Porque até, eu vou falar uma data, não é uma data bem fechada certinho, mas até 1900 e pouco, 1910, as Bíblias protestantes permaneciam com 73 livros. E aqui vão ser questionados a questão, mas tinha 73, mas os livros que tinham a mais não eram aceitos como canônicos dentro do protestantismo. Beleza, a questão não é essa. Estou referindo à quantidade de livros e os livros presentes nessas Bíblias protestantes. Em 1826, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, meu vídeo é para outro caminho, mas vou só falar sobre isso. Em 1826 começa um movimento para retirada literal, física, digamos assim, dos livros da Bíblia. Porque até 1923 existiu várias crises dentro do protestantismo, questionando ainda a permanência dos livros lá dentro, certo? Embora tivesse sido questionados os livros como não canônicos, como não inspirados, a permanência dos livros permaneciam na Bíblia protestante. Tanto que Lutero fez a Bíblia com 73 livros, não vou lembrar agora o nome de um sobrinho de Calvino, também fez uma edição da Bíblia, isso tudo antes de Trento, de 73 livros e outros. Zwinglio e outros. Não propriamente Zwinglio, né? Mas o grupo de Zwinglio fez uma Bíblia. Vamos lá. Com 73 livros antes de Trento. Porque se Trento adicionou, então não teriam Bíblias com 73 livros antes de Trento. Mas vamos lá, né? A questão é essa, vamos lá. Então, vou explicar aqui e demonstrar como igrejas antigas, e quando eu falo igreja é no sentido total. Porque igreja só se compreende aquilo que tem sucessão apostólica. Então, o que você está vendo na Igreja Síria do Oriente tem sucessão apostólica, vem dos apóstolos, igualmente como a Igreja Católica. Igreja Ortodoxas Orientais e Igreja Ortodoxa Oriental. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui é que essas divisões dentro do corpo da igreja que vem lá de trás, elas têm, sempre tiveram, os deuterocanônicos, os livros questionados como não canônicos pelos protestantes. E aí, como você vai ver, não há explicação plausível dentro do protestantismo como é que ainda se afirma, dentro da possibilidade e a realidade, perdão, que existe tanta informação, e é isso que vai definhando o protestantismo, porque a gente nasce com uma realidade, e hoje a gente já tem a informática, a internet, e hoje com as outras formas de pesquisa, antigamente era só livro em papel, hoje é digital, tudo isso está favorecendo que, tendo as informações, as pessoas tomem novos caminhos. A questão do número de protestantes se tornando católico é complexa, mas tem muito pastor se tornando católico a partir de estudos que eles fazem a posteriori, depois de 10, 20 anos como pastor, e não são um ou dois, são vários. E o que acontece? Essa possibilidade de acesso à informação mais fácil, não que isso por si só viabilize uma conversão, porque depende de várias coisas, porque imagine, você protestante de berço,
de uma hora para outra, percebe de forma verdadeira que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Beleza. Como é que você vai fazer essa virada? Simplesmente você vai ir para a Igreja Católica e tudo bem? Não. Você vai ser criticado, você vai ser chamado de herege, você vai ser chamado números coisas. E aquele pessoal ao seu volta vai lhe magoar e muito. E essa, geralmente não, quase 100%, dos comentários de ex-pastores quando vão comentar da sua conversão. O ataque, a falta de compreensão, a falta de amor e consideração pelos que eram anteriormente seus irmãos na fé. Mas vamos lá. Dito isso, vamos para o vídeo em si. O material que tem aqui tá fácil acesso hoje. Eu não vou estar aqui passando fontes nem nada. E também algumas coisas demanda, porque as igrejas de origem ortodoxa e a Síria do Oriente não tem muita expressibilidade no português, tem mais no inglês e outras línguas, certo? Até em árabe. Mas então não é tão fácil no sentido de tem que procurar, tem que pesquisar. Mas fácil no sentido daquele que tem boa fé e quer realmente saber se esse material que eu estou passando aqui é verdadeiro ou não. É interessante que você pesquise e não necessariamente acredite. E se você é católico, aqui é uma questão de reafirmação da sua fé, mas também é importante que você estude e veja se esse vídeo está trazendo informações verdadeiras ou não. E o protestante, de forma muito mais veemente, pesquise, para que você tenha as fontes, você mesmo fazendo pesquisa e confirme aquilo que eu estou dizendo. Porque, sinceramente, tem muitos teólogos e pastores, pessoas de boa índole, até entendo isso, não duvido disso de uma forma nenhuma, mas como eu falei, é uma questão ideológica que deixa aquela pessoa, mesmo tendo um coração bom, correto no seu proceder e na sua vida de modo geral, e até dentro da sua fé, que é a fé cristã que ele tem, necessidade de mentir, necessidade de omitir, necessidade de inventar e seguir o rio protestante, porque se ele tentar nadar contra, ele vai, né, perder muito. E aí a questão do orgulho também entra nessa questão, talvez em alguns casos até a questão financeira, porque imagine você, sei lá, você é um professor de uma universidade de teologia protestante, de hora para outra se torna católico, daria para você permanecer, porque em alguns casos de ex-protestantes, ex-pastores, a questão financeira vogou muito e perderam até o sustento da própria família a partir do momento que viram a verdade, aqui dito minha verdade, né? Mas vocês vão ver se é verdade plena. E aí se tornando católicos. Mas vamos lá, a gente já passou muito tempo. Vamos lá. É o seguinte, a Igreja Síria do Oriente e a Igreja Ortodoxas, tudo plural, orientais, e a Igreja Ortodoxa Oriental. Essa última eu vou chamar também de bizantina, para a gente saber de quem está falando, porque se confunde muito, para a gente não se confundir. Então, as Bíblias, dentro desse grupo aí, vai variar no Antigo Testamento entre 41 livros e 57 no Antigo. Pois é, tem corpo de denominação não, de igrejas, que tem 41 a 57 no Antigo e 22 a 35 no Novo. Para você ver que essa realidade do cânon não é assim, a Igreja Católica adicionou, pronto, morreu a história. Você foi estudar, você foi pesquisar? Eu acho que a maioria não, né? Vamos lá. Então, os livros da Igreja Católica, que as denominações protestantes mutilaram, retiraram, isso muito mais tardiamente, mas já negaram sua canonicidade, sua inspiração bem mais cedo, são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, ou Sabedoria só, Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, Baruch, aí está em inglês, mas era para estar em português, tudo bem, e primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Também a gente vai ter adições. Por que a gente chama adições? Porque não é um livro, na verdade, partes do livro de Esther são deuterocanônicos também. E aí eu não vou falar, vocês estão vendo aí na tela, e também o de Daniel também tem adições. Então tem o livro de Daniel também, tem adições, o de Esther também tem. Então, algumas coisas eu vou pular para a gente não perder mais tempo. Então a Igreja Síria do Oriente, ela vai ter 41 livros no Novo, ou no Antigo, e 22 no Novo. Ou seja, ela tem 5 a menos no Novo, a partir do princípio que a Bíblia Católica é a verdadeira, que são 46 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia Católica tem essa realidade e a Síria do Oriente vai ter 41 e 22 no Novo. Aqui eu vou passar rapidamente, aqui é o patriarca de lá, né, onde fica, porque eles têm o que a gente vai chamar de papa, não tem problema nenhum, deles, certo? E aqui são os locais onde eles têm suas dioceses, porque na visão deles, eles chamam de diocese, certo? E aqui onde eles estão localizados, beleza? Então aqui já passou de forma rápida. E é o seguinte, esse grupo da Igreja Assíria do Oriente, ela se separa da Igreja Católica no ano 431. Quando eu falo católica, aqui eu estou englobando não só a Igreja Católica Apostólica Romana, mas todas as igrejas que têm uma realidade apostólica, ou seja, vieram dos apóstolos, que é outro processo que o protestante tem que negar para que ele se autoafirme. Ou seja, eu minto aqui dizendo que a Igreja Católica não tem sucessão apostólica, e a católica aqui, eu repito, é geral, generalista para todos os que têm sucessão, e eles que são os verdadeiros porta-vozes da verdade. Então eu tenho que negar algo para afirmar a mim que sou protestante. Vamos lá? Então a Igreja Síria do Oriente, com sucessão apostólica, né,
não me lembro agora quem foi o apóstolo que passou por lá, acho que foi São Marcos. São Marcos que passou por lá e formou a igreja da Síria do Oriente, se eu não me engano. Eu não estou lembrando agora direito, mas isso é um detalhe que depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam. Então, o livro de Esther falta na Bíblia deles, no sentido que a igreja católica tenha o correto. Então, tem Esther faltando, tem Esdras, Neemias, 1º Crônicas, 2º Crônicas. Esses livros estão ausentes do cânon desse corpo de igreja de sucessão apostólica. E no Novo Testamento, 2º Pedro, 2º João, 3º João, Judas e Apocalipse. Ou seja, 5 de cada, 5 do Novo, 5 do Antigo, totalizando 10. Se você ver lá em cima, total 63 mais 10, 73 livros. Exatamente como a Igreja Católica tem, 73 livros. O interessante e o importante você entender que, embora na Bíblia deles, no cânon deles, que lembre, vou falar sobre isso aqui no ano 431, embora esses 10 livros não estejam presentes na Bíblia deles, esses livros estão. Que são a questão aqui do protestantismo dizer que a Igreja Católica adicionou lá em Trento. Então, aqui já vê de forma clara e objetiva que o protestantismo necessita de um viés de mentira, de um viés de ofensa e outras coisas mais. E não é questão de apologética protestante, é uma questão de desonestidade. Eu não concordo que esse livro seja inspirado. Até aqui, beleza. Se você não concorda que é inspirado, beleza. Agora, você dizer que a Bíblia primitiva, lá do início da igreja, já não vem com 73 livros, e 73 livros sendo canônicos, inspirados, autoritativos para a fé, é mentira. Então, a desonestidade não vem só do fiel lá, do fundo lá do banco lá da igreja, mas até de pessoas de alto gabarito de estudo, e não tem por que duvidar, até de honestidade, mas o viés necessita negar. Porque se eu afirmo, aquele expoente protestante, seja teólogo, pastor, seja quem for, que a Igreja Católica está certa, acabou minha carreira como protestante, eu pelo menos vou perder e muito, mas eu não posso perder, eu tenho que permanecer com os louvores dos meus irmãos para comigo, que sou protestante, então eu não posso dizer a verdade, ou independente se eu possivelmente achar que tem uma coisa ali certa na Igreja Católica, não posso dizer. Então vamos lá. É uma questão complexa, não é simplesmente dizer que é questão só de orgulho ou questão financeira. É um processo muito grande. E quem vai saber me explicar melhor isso é quem já foi protestante e hoje está na Igreja Católica, que tem vários aí no YouTube, se vocês pesquisarem. E ex-pastores. Então vamos voltar para onde a gente estava. Então, como eu falei, essa igreja ela tem 10 livros a menos, ditos aí já, e se somarmos aos que faltam nela, estaria 73 livros também. Essa igreja se separa no 431, certo? Ela não nasceu em 431. Ela vem já dos apóstolos, como a Igreja Católica e as outras, mas ela decide se separar do corpo da igreja e forma o que seria agora a Igreja Síria do Oriente, mas ela não nasce aí, obviamente, ela nasce lá no ano 33 e vem a esse momento aí e se separa da igreja, do corpo da Igreja Católica, e repetindo católico no sentido total, não só a Igreja Católica Apostólica Romana, e é essa a realidade. Então, essa é a primeira prova material. Então, se você for procurar, você procura sobre essa realidade dessa igreja, e você vai encontrar essa informação. Demonstrando, só essas já demonstraria que a necessidade de honestidade intelectual e moral dentro do protestantismo é taxativa, é óbvia. Mas, repito, a negativa do protestantismo é uma necessidade para que, ao negar a catolicidade da Igreja Católica, a apostolicidade da Igreja Católica, a Igreja Católica no sentido total, para me autoafirmar. Então, o protestantismo é um processo de ideologia misturado com fé, um bolo, beleza? Mas, sem ofensas, vamos continuar. Agora a gente vai ter as igrejas, tudo plural, igrejas ortodoxas orientais. Vou falar rapidamente da formação desse grupo, que eles se separam do corpo da igreja no ano 451. E se a gente perguntar para eles vão dizer, na verdade, que é o contrário. Que é a igreja católica, e que, no sentido total, o restante da igreja, que se separou deles. Que eles permaneceram nessa realidade. Eles não falam que a igreja católica nasceu nesse ano também, não, pelo amor de Deus. Mas eles vão dizer uma coisa no sentido que eles permanecem na fé verdadeira apostólica e por aí vai. Mas isso aqui não é nenhum desagravo para eles, é uma visão que eles têm, mas eles também não afirmam que a Igreja Católica não nasceu também no ano 33, ok? Beleza? Como as outras também. Mas eles permanecem nesse sentido da fé única e verdadeira em Jesus Cristo, apostólica romana não, mas apostólica e católica também, porque eles também se autoafirmam católicos. Mas vamos lá. Então, a gente vai ter 6 divisões dentro desse corpo, que é a Igreja Ortodoxa Síria de Antioquia. Eu botei Antioquia para acrescentar, no caso seria a Igreja Católica Ortodoxa Síria. É um detalhe importante. Essa é uma sé da Igreja Antiga. Eram 5, certo? A outra é a Copta de Alexandria, certo? Então, das 5 sés, 2 entram nesse contexto aí. Depois, posteriormente, a outro corpo da igreja, né? Os bizantinos vão refazer ou dar continuidade à sé alexandrina e de Antioquia, mas é uma sé que se separa do corpo da igreja aí, certo? Essas são as 2 primeiras. A Síria de Malancá é uma
vamos chamar uma filha da Síria do Oriente, certo? Ou a Síria de Antioquia, certo? A copta, por si só, é única e... Não, perdão. A copta vai dar segmento e depois que a etíope, e a de Eritreia, por consequente, vem da etíope. E a Armênia, ela é, digamos, independente no sentido de formação, certo? Depois eu vou explicar isso agora, senão vai embolar demais. Vamos lá. A Igreja Síria do Oriente, a Igreja Síria de Antioquia, a Igreja Ortodoxa Síria de Malancá, a Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja Ortodoxa Etíope está em Orredo, a Igreja Ortodoxa de Eritreia está em Orredo. Vamos lá. Dentro desse corpo, em 6 divisões, eles não são igrejas, são várias igrejas não, pessoal. É uma igreja única. Só que eles têm as suas administrações. Vou colocar assim, né? Não é isso não, mas... vou colocar que seja a questão administrativa. Ela se divide em 6, certo? Não é várias igrejas. Então, cada grupo aí é responsável por uma área ao qual ele está responsável, certo? Vou colocar assim, para não embolar o meio de campo aqui. É mais do que isso, mas eu não vou agora parar para explicar isso. Então, essas 4... né? Porque, na verdade, deixa eu voltar aqui só para explicar. A Igreja Síria de Antioquia, a Igreja Copta de Alexandria, são as primeiras a se separarem nesse momento, no ano 451. A Apostólica Armênia, ela também entra em cisma com o corpo da Igreja, certo? Mas ela só vai entrar nesse corpo aí da Igreja Ortodoxas Orientais, mais tardiamente no ano 512, se eu não me engano é isso, 512, quando ela vai fazer um concílio particular, um concílio interno deles, para realmente definir se eles vão sair do corpo da Igreja ou não. E aí eles adentram a Igrejas Ortodoxas Orientais. Mas também posso dizer que foi no ano 451 que acontece os cismas com os armênios também. Mas só vai no processo se autoafirmar oficialmente lá no ano 512, 500 alguma coisa, se eu não me engano. Acho que foi 512 mesmo. Vamos lá. Quando eles fazem um concílio interno e decidem essa saída definitiva do restante do corpo da igreja. As outras, a Síria de Malancá, vem da Síria de Antioquia, e a Etíope de Eritreia vem de Alexandria, certo? Depois elas vão crescer e ganhar liberdade e autonomia para ter os seus próprios organismos de gerência, de organismos, vou chamar de bispos, para gerenciar determinadas áreas, ao qual é dada a eles depois, a posteriori. Sendo que a Síria de Malancá tem tal cefalia, eu não lembro, acho que foi 1600, e há uma crise entre ela e a Igreja Síria de Antioquia, que só vai se resolver lá pelo século XX. Mas, eu não vou entrar nesse detalhe, tem que relembrar muita coisa que li, mas agora, se eu falei alguma bobagem, me perdoe aí, mas eu tentei relembrar aqui, puxando a mente, que não está nada escrito não, tá tudo puxando aqui de mente. Então, deixa eu falar um detalhe, eles têm 46 ou 54, só que tá errado, é 57 aí, viu? Eu botei 54, mas ficou errado. Se é 50, 46 ou 57, 27 ou 35. Depois eu explico porque está errado. Vamos lá. Cadê aqui? Então vamos lá. Então essas 4 aí, das 6, elas têm exatamente os mesmos livros da Igreja Católica. Os 73 livros. Ou seja, já é um outro corpo, também do ano 431, quando tem o cisma, que eles permanecem com 73 livros. Ou seja, enquanto a anterior ainda tinha 10 livros a menos, você percebe que esse outro corpo da igreja que se separa no cisma, eles já tinham firmado nelas o cânon católico, ou católico no sentido não só católico apostólico romano, mas católico no sentido literal. Católico como uma igreja una. Então já tinham essa realidade estabelecida, física, de 73 livros. Então quando um pastor fala que a igreja adicionou livros em Trento, é tão ofensivo. Por quê? Anteriormente a gente podia dizer que não tinha acesso às informações. Beleza. Mas hoje não há mais essa a argumentação, essa desculpa de dizer que não tem. Eu não posso dizer de outra forma que não seja mentira. E questão ideológica favorece essa possibilidade, e as pessoas cegam espiritualmente também os seus olhos. E eu não quero aceitar a Igreja Católica, então eu tenho uma necessidade do viés, da mentira, da ofensa, da meia-verdade, das omissões, para não dar ao meu coração que, opa, eu estou no erro, mutilei a Bíblia, e agora o que é que eu faço? Se eu fizer isso, como é que eu vou ficar no meio dos meus outros irmãos protestantes? Eu vou ser taxado de herege, de apóstata, de várias coisas que o pessoal confunde os nomes, como fosse um sinônimo e não é. E tal. Pois é, não é fácil para quem é protestante negar e aceitar que o protestantismo vive em uma realidade de mentira. E é cômodo. Você recebeu 63 livros. Por que voltar a afirmar que não era, que é mentira? Isso é meio, né, difícil. Para dizer quase impossível quando você não tem a questão da fé e tem uma questão moral mais reduzida por causa da ideologia. Ok? Então vamos lá. Isso não é confessa. Embora você possa ter se ofendido. Então essas 4 têm 73 livros, exatamente igual à Bíblia Católica. Então como é que a Igreja Católica adicionou livros se esses corpos da Igreja Católica, que tem o cisma no ano 451, tem esses livros? E aí? Como argumentar? E você pode ainda argumentar que você não concorda que os livros não são inspirados. Beleza, mas você tem que afirmar com essa afirmação que a Igreja dos Apóstolos, a Igreja primitiva que decidiu 73 livros, eles são mentirosos e você, protestante, é o verdadeiro
dono da verdade, que os apóstolos e a igreja mentiram há mil não, né? Há 2000 e tantos anos atrás, e que você é o sabedor de toda a verdade cristã. Eu não sei se você tiver consciência do que está falando e continuar com essa realidade, Deus não vai imputar a você inocência. E aí é você e Deus. Se Deus vai lhe dar devido ao destino que você acha que você merece, aí é você e ele. Mas uma coisa é fato. Se a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia, ela está em erro grave, gravíssimo. Não é pouco, não. Mas se o protestantismo retirou, mutilou a Bíblia com pseudos argumentos que tal livro não é inspirado, quando a igreja primitiva os tinha, aí fica sobre sua cabeça a sentença. Se a questão é maior, os fiéis da igreja não terão, acho que não terão esse prejuízo tão grande, mas os líderes, os teólogos, os pastores que têm capacidade e consciência de saber as informações corretas, permanecendo no erro, tendo consciência do erro, Deus não vai tomar você como inocente, e aí é um destino único, e você deve saber qual é. Então vamos lá, mas Deus que vai dar a sentença, né? Não sou eu, só penso assim. Então, essas outras duas partes das igrejas ortodoxas orientais, que é a igreja ortodoxa etíope Tailredo e a igreja ortodoxa de Eritreia Tailredo, elas vão ter mais livros no Antigo Testamento e mais livros no Novo. Dependendo como se conta, e é aí que começa a confusão, dependendo como se conta, posso afirmar que eles têm 8 livros no Antigo, a mais do que a Igreja Católica, e 8 livros a mais no Novo Testamento também, a mais do que a Igreja Católica e que as outras suas irmãs do mesmo corpo de igrejas. Para você ver como a questão é muito mais complexa que simplesmente adicionou, retirou, mutilou, é muito mais complexa. Vamos lá. Então eu botei os livros para a gente não tentar conseguir explicar sobre ela. Vamos lá. Um detalhe, a igreja etíope de Tailredo, ela já nasce, já tem um corpo já muitos séculos atrás, lá desde o ano, acho que do ano 3, não, 3 não, minto, antes. Acho que ela nasce também lá no ano 30, ano 50, mas ela vai ganhar corpo, né, mais tardiamente também, mas já existia antes também, perto do período apostólico, e ela cresce a um ponto que ela depois recebe a liberdade administrativa da igreja copta de Alexandria, certo? Depois, a Eritreia, que está sendo formada por elas, também ganha autonomia dada pela Etíope e Tailredo para ter seu próprio segmento de regulação, de organização, colocar assim, certo? Então, digamos que a Etíope dá origem de Eritreia, vou colocar assim, mas não é bem isso, não. Acho que a Etíope ganha autocefalia em 1912 e a de Eritreia 1996, acho que 96, 86 ou 96, acho que é 1986 ou 1996, é até recentemente. A Eritreia ganha essa questão de liberdade administrativa para tomar determinadas situações administrativas pessoais dela, mas todas, repitam, todas têm a mesma unidade na fé. Não são igrejas, é uma igreja só, no sentido da unidade, mas no sentido da divisão administrativa são igrejas, certo? Vamos lá. Então, e também só pode se dizer igreja aquele que tem sucessão apostólica. Protestante não tem sucessão apostólica, é uma comunidade de fé, certo? Vamos lá. Então, a de Eritreia e Etíope, elas têm o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números igualmente. Aí começa já a diferenciação. Aí vocês estão vendo que a forma de somar os números fica um pouco difícil, porque 1 Samuel, 2º, 1 Reis, 2 Reis, eles estão em um livro só. Então, se for para a realidade da gente, ia ter mais 2 livros, certo? Por isso que a diferença na contagem depende de como você conta. Aqui eu estou tentando explicar a vocês que a forma como eles dividem o texto bíblico. Então, eles botam 1 Samuel como um livro só, 1 Reis e 2 Reis como um livro só, certo? Aí você vai ter 2 Crônicas e vai ter lá uma pequena adição, que é a oração de Manassés, que são, se eu não me lembro, estou tentando puxar, é 10 versículos. É 10 linhas, vou colocar assim, né? É uma oração curta, que seria uma adição ao livro de Crônicas, certo? O livro de Jubileu, aí sim, um livro à parte, o livro de Enoque. E um detalhe, é afirmado pelo meio protestante que os judeus nunca aceitaram os deuterocanônicos. É mentira. Eu vou falar mais em outro vídeo que existem judeus da diáspora, né? Depois da diáspora judaica, e como estavam fora do convívio daquele redil ali de Jerusalém, de Israel, colocar assim, eles não adentraram a essa realidade também, porque os judeus retiraram livros da Bíblia, na verdade existia uma enormidade de livros, e aí eles tomam, na verdade, uma decisão de quais livros iam permanecer e quais não. Daí sai os 39. Mas aqui é outro assunto, não para esse vídeo. E sim, quando o seu pastor, o seu teólogo de preferência falar que os judeus nunca aceitaram os deuterocanônicos, é um sonoro mentira, mentiroso. E aqui, repito, não há questão ofensiva, porque é uma mentira, querido. Certo? Uma mentira não ao ponto de ter material para estudo,
E se você não teve acesso a esse material, aí menos mal, aí já retiro. Porque a falta de informação, o que a gente vai chamar de ignorância. Ignorar, não conhecer, não é ofensa. Ignorância no sentido de não conhecer. É um ignorante. Não sabe. Mas no momento que souber e ver que existem judeus há 3.000 anos de existência como grupo étnico, e eles têm os deuterocanônicos, aí você, puxa, tem uma coisa aqui que não tá certo. E aí você vai entender porque esse vídeo foi feito e porque o outro também vai ser feito, se Deus quiser, me dê saúde e vida, para falar também sobre esse corpo judaico que tem todos os deuterocanônicos, reafirmando aquilo que eu estou afirmando nesse vídeo, que o protestantismo mente, ofende, mutila, inventa, esquece de informações, omite informações por necessidade de autoafirmação para negar o outro preciso, mentir e falar contra o outro, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então tem o livro de Jubileu e o livro de Enoque. Eles vão ter o primeiro Esdras, que aí também forma um livro só, o livro de Esdras e Neemias, que tem nas outras Bíblias. E vai ter o segundo Esdras. Esse segundo Esdras é o Esdras grego. Coloquei aí para ficar mais claro de saber qual é. E esse Esdras grego, às vezes, está conhecido como primeiro Esdras. É uma confusão enorme a questão de Esdras, porque Esdras vai ter 6 livros. Bom, na verdade, são 4. O quarto livro é dividido em 3, certo? Eu nem coloquei aí que tem um quarto Esdras aí no número 17, mas vamos lá, depois eu vou ele. Então, o segundo Esdras é um Esdras grego, certo? Que algumas corpos da Igreja Ortodoxa Bizantina têm esse livro dentro do seu cânon, mas não são todas, mas vamos lá, depois eu explico quando chegar neles. E vai ter o quarto Esdras, certo? Esse quarto Esdras também não existe nas outros corpos da Igreja Apostólica, seja ela qual for, católica, ortodoxa, seja qual for, não tem esse quarto Esdras. Então, esses livros de Oração de Manassés, Jubileu, Enoque, segundo Esdras, e o quarto Esdras, que é conhecido como Isa Sutuel, ele, acho que pronuncia Chetiel, acho que por isso eu coloquei aí, Chetiel. Eles não estão na Bíblia Católica, só a Oração de Manassés que vai ter em algumas versões da Bíblia Bizantina, e é isso. Tobias e Judite está na Bíblia Católica, e esses também são livros deuterocanônicos que não está na Bíblia Protestante porque foi mutilada. Esther, e esse Esther eu não coloquei, mas esse Esther é completo, é o mesmo Esther da Bíblia Católica, com as adições, certo? E aí, um detalhe importante, perdão, perdão. É primeiro Macabeão, eu botei como eles escrevem lá, segundo e terceiro. Esse aí é o Macabeus da Igreja Católica, só que em uma versão diferente. É interessante falar que a Bíblia deles é escrita em geês, certo? Ah, essa Bíblia, ou esses livros, é uma outra versão que chegou a esse corpo da igreja, diferente do corpo dos macabeus gregos. Ou seja, mas de qualquer sorte, mesmo não tendo a completude dos mesmos materiais internos, eles vão expressar a mesma realidade dos macabeus, com uma outra roupagem, com outra visão, mas mostrando que a questão de um livro falando da realidade dos macabeus como palavra de Deus, como inspirados, já existia e era aceito, não somente nesse grupo, mas também vocês também vão ver em outras informações mais à frente. Vamos lá. Aí vai ter uma continuação. Nos Salmos, que vão ter 150 livros, vamos colocar assim, os 150 Salmos, para ser mais correto, vai ter o Salmo 151, certo? E aí começa a outra confusão, porque o livro de Provérbios, nele, na Bíblia deles, é dividido em dois. Provérbios de 1 a 24 e de 25 a 31. E aí tá os nomes aí. E aí, por isso que a forma como a gente vai dizer, eles têm quantos livros? Depende como é que você vai fazer a contagem. Lembra que 1 Samuel e 2 Samuel formam um livro só? Então seria um livro a menos para a realidade da gente. Então a forma de contar fica difícil. Aí vai ter Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos e Eclesiástico. Aí vai ter Isaías normal e Jeremias. E aqui eu vou parar para explicar um detalhe. Quando você vai ver algumas listas canônicas da igreja falando, livro tal, 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 tá na Bíblia, listas falando dos livros que estariam presentes nesse cânon, você vai encontrar Jeremias e muitas vezes você não vai encontrar essa informação. O livro de Jeremias antigamente, era composto por 4 livros na Bíblia da Igreja Ortodoxa Orientais, nesse corpo aí ortodoxa de Etiópia e Eritreia, eles vão ter o quarto Baruque, mas eu vou explicar anteriormente o que eu estava falando. Jeremias era composto por Baruque, Lamentações e Carta de Jeremias, ou seja, eram 4 livros unidos em um corpo só, ok? Porque se entendia que era uma continuação do mesmo profeta, certo? Baruque era um escrivão de Jeremias, se vocês não sabem, é eles que fazia, era o escriba de Jeremias. Lamentações se entende que foi Jeremias que escreveu, mas pode ter sido Baruque também. E carta de Jeremias é uma epístola também, né? Eu botei carta, mas é uma epístola de Jeremias, certo? Vou chamar dois nomes que é a mesma coisa. Carta e epístola é a mesma coisa. E aí, esses 4 livros formavam um único livro, certo? Dentro do composto de Jeremias, certo? E quando você vai ver algumas listas, está lá só Jeremias, mas não aparece Lamentações, ou não aparece Baruque, e não aparece também Carta de Jeremias. E aí, como Lamentações não está, tá óbvio e claro, porque o livro de Jeremias estava composto pelos 4. Isso não estou falando porque a lista dizia isso, porque existe matéria histórica sobre isso, beleza? Os pais da igreja explicam essa questão da organização dos livros. E mais uma testemunha real de que necessidade existe no protestantismo de mentir, omitir, ofender, e aí por aí vai, para se autoafirmar. Mas às vezes me falta um pouco de paciência. A realidade é essa, me perdoe. E além desses livros, o livro de Jeremias desse grupo aí tem um quarto livro de Baruque. Se não me engano, é o livro Apocalipse de Baruque. Eita, fugiu agora.
Paralaponemos de Baruch, e por aí vai, certo? Esse livro não está presente em nenhum outro corpo de igreja, somente na de Etiópia e da Eritreia, beleza? Porque na verdade a Eritreia pega essa bagagem de questão de formação da Etiópia e dá continuidade a essa realidade, certo? Aí vai ter Ezequiel, Daniel e por aí vai. O Daniel também está completo aí, com adições. E eles vão ter o livro de Joséfo, que não é Flávio Joséfo não, viu? É outro Joséfo, certo? Filho de Ben-Gurion, e Gesipon é o nome em latim dele. E só aí essas duas, digamos, subdivisões da igreja orientais, igreja ortodoxas orientais tem, certo? Não está presente nenhuma outra versão ou edição de Bíblia, nenhuma do mundo, só elas. Então, só aí você já percebe que são 8 livros, depende de como se conta. Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho, só para não ver se eu contei corretamente. Oração de Manassés é uma edição. Então tem Jubileu, Enoque, eita, Jubileu, Enoque, 2. Esdras grego, 3. O Esdras 4, Esdras 4. E tem primeiro 7, os Macabeanos vão dar 7. E é isso mesmo, contei errado, são 9. Porque o livro de Baruch entra aí e o Josipan também. Então, são 9 livros a mais no Antigo Testamento deles. Contei errado, normal. E tem a adição de Oração de Manassés, vocês estão vendo aí. Tem o Salmo 151. E só. Mas tem um detalhe aqui que eu esqueci de falar. Algumas versões desses livros deles, o primeiro Macabean é um livro único e o segundo e o terceiro estão juntos como se fosse um corpo só. Então acho que foi isso aí que eu acabei, não sei, possivelmente me equivocando e por isso que eu coloquei 8. Mas vamos lá. Mas como está disposto na tela, aí vocês veem depois com mais calma. Vamos lá. Eu coloquei aí os livros que eles têm a mais no corpo do Novo Testamento. Esses livros aí estão dentro do corpo do Novo Testamento. Estão dispostos os nomes aí, eu não vou falar sobre eles. Beleza? Esses livros estão dentro, então formando 35 livros no Antigo Testamento, do Novo Testamento, certo? E repetindo, o corpo de 451, como houve esse cisma, eles têm todos os livros da Igreja Católica. Os 4 primeiros, é bom voltar aqui só pra gente ver. Os 4 primeiros têm os 73 livros, e esse corpo aqui você viu que é uma. Acho que chega até 92 livros, dependendo como se conta o número deles, 92, 93, chega até esse número. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente vai passar agora para o terceiro grupo de igrejas, a Igreja Ortodoxa Oriental, certo? Ficou oriental, passando um I, mas é um L ali. Oriental, beleza? Eles vão ter os 73 livros da Igreja Católica. Alguns, dentro do corpo deles, vão ter alguns livros a mais, beleza? Dependendo como se vê, repetindo como se conta, vão ser 2 livros a mais, certo? E 2 adições a mais. Mas boa parte dele que eu não vou saber, porque eu tinha que fazer uma pesquisa um a um de cada subdivisão organizacional que eles têm internamente. Mas, esse grupo aqui tá com 73, esse aqui tá com 75, e por aí vai, certo? Porque, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Eslava e a Igreja Ortodoxa Georgiana, que é do grupo deles, tem um outro livro no Novo Testamento. Se eu não estiver errado, porque o vídeo não foi para falar sobre isso, eles têm um terceiro livro aos Coríntios. Repito, terceiro livro aos Coríntios. Então entra mais um livro nesse bolo aí, certo? Mas é só esses dois, digamos, grupos aí dentro do grupo maior que tem esses livros a mais. Eu não sei se eles permanecem com esses livros dentro dele. E também tem a igreja Sírias desse corpo aí, que vai ter também, mas isso eu posso confirmar, posso afirmar, na verdade, que eles não têm mais, que eles tinham Salmo 152, 153, 154, 155. Certo? Além do Salmo 151. Então foi repetindo: 151, 152, 153, 154, 155. Certo? Mas eu acho que eles não têm mais esses livros, porque esses livros também foram encontrados no deserto da Judéia, entre os judeus. Na verdade, foi achado o Salmo 151, certo? Que é de 200 a 300, acho que foi 300 anos antes de Cristo, ou seja, é um salmo super antigo. Então foi achado entre os judeus esse salmo. E o Salmo 154 e o 155 também foi achado lá, só que eu não lembro a datação desse material. O primeiro eu sei que tem 300 anos antes de Cristo. Então você vê que esses salmos existiam, eram usados pelos judeus, e esse corpo da Síria, tá ali pertinho colado, tinha esses livros também. Eu não vou afirmar que eles ainda têm, porque eu não me lembro agora da pesquisa, mas acho que não tem mais esses livros, certo? Vamos lá. Vamos lá. E aqui, no caso, eles se dividem em 4 patriarcados. Eles retornam a patriarcado de Alexandria e da Síria, certo? E vai formar aí o de Constantinopla, o de Jerusalém, certo? Porque naquele outro cisma de 451, esse corpo da igreja se separa desse corpo também, beleza? Então você é 4. Aí você vai ter mais 11 autocéfalos. O que é isso? As que ganharam autonomia administrativa, juntando com 4 anterior, que também entra também nessa autocefalia, que é a autogovernança interna. Eles são 15 no total. E aí, eu botei a explicação aí, inclui aí os 4 patriarcados acima, ainda Moscou, Sérvia, Romênia, Bulgária, Geórgia, é o georgiano que eu falei, a Grécia, Polônia, Albânia, Tchecoslováquia, Ucrânia e a da América. E era pra estar eslava aí, cadê? Tá eslava. Aqui, ó.
Eslováquia. É esse grupo, é corpo daí que governa, digamos assim, aquela parte dali. Esses dois grupos têm, não sei se ainda tem um terceiro livro dos Coríntios. Não fui procurar para saber se ainda permanece com esse livro. Vamos lá, vamos continuar. E aí você vão ter três particulares autônomos. Esse autônomo você descarta porque não é autonomia total, eles têm autonomia parcial. Eles ainda são ligados a subordinados à autocefalia aos outros anteriores, certo? E eu não botei qual que está subordinado a qual. O do Sinai, se eu não me engano, não era para estar aí, mas tudo bem. Porque o do Sinai, eles nunca tiveram a um superior a ele que desse a ele a autocefalia. Não me lembro agora, mas eu não vou entrar aqui no assunto. Então, esse corpo tem 73 livros no Antigo e 27. E eles se separam em um processo que começa lá no século VIII, mas vai se caminhando até o ano 1054, onde há realmente a separação, o cisma. E aqui entra um outro detalhe que eu não falei no vídeo inteiro, eu acho que não. Como é que o protestante afirma de forma... Eu não vou falar, para não ser ofensivo. De forma que a igreja não era una. Como é que eu vou me separar de alguém se eu não fui casado com ele? Não é? Imagina um casamento, a pessoa casada com outra. Ah, separou, sim, separou, mas não era casado, nunca teve casamento, nunca teve união para ter casamento. Não tem lógica, né? Então todas as outras se separaram de alguém. Não é isso? Separaram de algum corpo, né? Vocês estão me entendendo, Constituição. Se a de 431 se separou de um corpo, o corpo apostólico, não negando a apostolicidade deles ainda, e a catolicidade também. Mas se separou de alguém. O de 451 também, né? E o de 1054 também, certo? Ah, como é que não existe uma igreja una, santa, católica e apostólica? E os protestantes negam isso se houve a separação. É só você pensar, querida. Na boa. Na boa. É só você pensar, juntar duas coisas e perceber que há alguma coisa, no mínimo, de falso no protestantismo. E não é só a mutilação da Bíblia. É muito mais do que isso. Mas se você se ofende, em vez de você for pesquisar, então além de ser, né, você é um total completo, né? Porque você ofender, porque você não vai pesquisar, estudar. Porque se você continuar acreditando naqueles que lhe falam algo e você toma como verdade, inclusive o que eu estou falando, sem estudar, você é um completo tolo. E aí entra a questão, como é que pastores, teólogos, né, que estudaram, que estão ali, que não é só uma questão humana, é uma questão de fé, espiritualidade, né? A gente acredita no Senhor, acredita na Trindade, acredita nessa realidade de fé da igreja que Cristo deixou. E seja qual for a igreja, vamos colocar assim, vamos colocar dessa forma. E você não percebe que nesse pequeno vídeo está demonstrado, no mínimo, que tem alguma coisa que não está certinha, e você simplesmente se ofender com o vídeo e não estudar. Simplesmente também aceitar o vídeo como está aqui dito, e, é verdade, não, vai estudar também. Porque isso aqui é um fator simples. Há uma mentira, há um mentiroso, há uma verdade, e essa verdade, como não é uma questão humana, se encaminha ao final da vida para o céu ou para o inferno, é uma coisa que a sua vida eterna está alencada. Se você realmente acredita que existe um céu, existe um inferno, né? Você está num caminho, num processo de ir para um lugar ou outro. Se você permanece na ignorância, achando que esse vídeo aqui está ali ofendendo e simplesmente não vai estudar, você, me perdoe, é um completo e total ignorante. Né? Vou colocar assim. Beleza? Falta, às vezes, um pouco de sabedoria minha, um pouco né, tato, mas às vezes me falta paciência de entender. E eu acho que eu até entendo, mas eu não consigo entender como é que as coisas são tão, às vezes, tão visíveis, tão na cara, e a pessoa não consegue ver. E aí, tudo bem, se você não quiser aceitar essa verdade no sentido que a Igreja Católica tem a totalidade dos livros e a Igreja Protestante, a denominação protestante mutilou, beleza. Você acha que aquele livro não é inspirado? Beleza. Agora, a afirmativa que a Igreja adicionou livros e que esses livros não vêm desde o período apostólico, desde a Igreja Primitiva, aí me perdoe, você é um completo e total. Entendeu? Me perdoe. Mas se você está tomando como ofensa, pegue toda essa ofensa que você está achando que é, estude, meu querido. Beleza? Vamos lá. Me faltou agora a paciência, mas... perdão. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Então, tem 73 livros. O que acontece? Eles vão ter 2 livros a mais e 2 adições a mais, certo? Dependendo de qual desse grupo maior, que eu vou passar a voltar aqui só para vocês. São 4 patriarcados, 15 quando se for junta com os outros autocéfalos, que é a autogovernança, e depois os seus sucessivos subordinados da autocefalia, certo? Voltando lá. Então, se esse corpo dentro deles tiver, se tiver, vai ter o Esdras em grego, primeiro Esdras. Eles vão ter como primeiro Esdras, certo? E o segundo seria Neemias e o outro Esdras que está na Bíblia Católica Protestante também, certo? E o terceiro Macabeus. Esses 2 conjuntos de livros, né, colocar assim, estão presentes em alguns deles e outros não.
Então, por isso que eu botei 73 e botei aquele asterisco. E eles vão ter também, sim ou não, a adição do Salmo 151. Como disse a vocês, o Salmo 151 foi achado no deserto da Judéia, lá em Qumran. Quem não sabe o que eu estou falando é Qumran. Procura aí, Qumran. Que vai estar lá achado, Salmo 151 com 3 séculos de história. Esse salmo encontrado lá. E os outros salmos, 154 e 155 também foi achado. Vamos lá. E a oração de Manassés. Você não me lembra agora se a oração de Manassés também foi achado lá. Eu não me lembro agora, para dizer a afirmativa que sim. Então, a questão é que eles têm esses 2 livros a mais, vou colocar assim, porque eles tinham 73 livros e depois eles vão dar continuidade e aceitar a versão grega fugiu agora o nome, a Septuaginta, como texto oficial, e consequentemente o texto oficial da Septuaginta tinha esses livros aí, e essas adições, e eles continuaram. E o Salmo 151 são 10 versículos, e o Oração de Manassés, se eu não me engano, são 15. Um é 10, outro é 15, eu não lembro qual é qual, certo? Então é um pequeno pedacinho. Vamos lá. E aí vai formar 76 também. Agora, por quê? Aí eu coloquei essa informação para explicar. Porque na Igreja Católica, o livro de Baruque, certo? E o livro. Deixa eu voltar lá atrás, é importante eu voltar. Eita, aqui. Lembra que eu falei aqui do. Cadê? Cadê? Aqui é a igreja etíope, né? De Etiópia e de Eritreia. Veja lá que no 31 tem Jeremias, em que vai estar incluso Baruque, Lamentações, Carta de Jeremias e o quarto Baruque. Esse quarto Baruque descarta, né? Vamos voltar agora lá, pra gente ver aqui. Que pronto. Tá aqui. Anteriormente, Jeremias, a carta de Jeremias, ou a epístola de Jeremias, era unida ao livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Dentro desse corpo ortodoxo, o livro de Jeremias ele está externo, separado como um livro. Por isso, 76 livros e não 73. Certo? Mas esse livro de Jeremias, essa epístola de Jeremias, está presente na Bíblia Católica, não formando um novo livro, mas unido ao livro de Baruque. Por isso, 73. Se a gente separasse o livro de Jeremias de Baruque, que é um capítulo só, o de Jeremias, que é o 6º capítulo, aí seria 74 na Bíblia Católica, mas não é, porque o livro de Jeremias e o livro de Baruque formam um livro só, 5 de Baruque, e a carta seria a 6ª capítulo de Baruque, formando um livro único na Igreja Católica e formando 2 livros nas igrejas ortodoxas. Por isso 76 e não 73, porque juntando com Esdras, primeiro Esdras e terceiro Macabeus, formam 76, beleza? E as adições de Salmo 151 e a oração de Manassés. E às vezes a oração de Manassés está dentro de um composto da Odes de Salomão. É um livro do século IV depois de Cristo, que na verdade não é canônico, é um livro de oração ortodoxa. E esse livro de oração de Manassés está, por vezes, dentro de Odes de Salomão, certo? Fora de crônicas, beleza? Porque aí eu tá lá, até botei lá em cima para lembrar. 151 não é um outro livro, mas uma adição. E o Oração de Manassés está dentro do 2º Crônicas, igualmente como a igreja de Eritreia e a Etíope está. Beleza? É uma adição, não um livro. Beleza? Por isso, 75 ou 76. Mas, de fato, uma boa parte, eu não vou afirmar qual parte, mais da metade, tem 73 livros. Porque eles continuaram com a definição da Igreja Universal, que permanecia, mesmo depois do cisma de 431, do cisma de 451, e mesmo depois eles permaneceram com 73 livros. Certo? E aí eles, como aceitaram a questão da Septuaginta como a versão, o texto aceito como oficial, não é só os livros, mas o texto como oficial, igual como a Igreja Católica aceitou o latim como texto oficial, certo? Eles permaneceram com essa realidade aí, certo? Porque para os ortodoxos, eu não vou saber os outros 2 grupos, mas esse grupo daí, eles têm a questão litúrgica e canônica como uma coisa única, ou seja, se o livro é litúrgico, o livro é canônico, se o livro é canônico, o livro é litúrgico, ponto. Beleza? Embora o livro de Apocalipse, eu acho que é nesse grupo, ele não tem um teor litúrgico tão grande. O livro de Apocalipse, o livro do Novo Testamento, só aparece dentro do corpo ortodoxo em um dia no ano, parece uma coisa assim, liturgicamente falando. Mas também é canônico para eles, beleza? Mas litúrgico, no uso da missa, né? Do culto divino, como eles falam, só existe um dia no ano. Se eu não estiver errado, eu estou puxando pela mente, e isso não é a parte do assunto que eu estou abordando aqui, beleza? Então é isso. Então voltei. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Pronto, vocês leem aí, eu não vou nem ler. Certo? Aqui é a explicação, né? Certo. Se eu não escrevi nada errado. Ah, sim. Tem um 4º livro de Macabeus. Ainda bem que eu botei aqui. O 4º livro de Macabeus também, em poucas versões das Bíblias que eles botam oficialmente, eles botam o 4º Macabeus. Mas o 4º Macabeus não é canônico, nem litúrgico, nem canônico. Não é inspirado, nem inerrante, nem nada. É um livro que eles às vezes têm ou não, porque esse livro também estava dentro da Septuaginta. Então, quando eles tiveram o 3º Macabeus, é inspirado, é para eles palavra de Deus. Tiver o primeiro Esdras grego também, que é o terceiro, né, na versão latina, também. Porque Esdras e Neemias formaram o primeiro Esdras e o segundo Esdras, beleza? Essa numeração de Esdras quebra qualquer um que não estudar. Eu sei, não vou explicar agora não, mas eu sei explicar. Vamos lá. Vou explicar. O primeiro Esdras e segundo Esdras na Igreja Latina, na Igreja Católica, ele forma, como eu falei, primeiro e segundo Esdras. Sendo o segundo Esdras, Neemias, beleza? Na Igreja Católica, esse Esdras seria chamado de terceiro Esdras. E tem um quarto Esdras, que é um Esdras apocalíptico, né? E, às vezes, esse quarto Esdras é dividido em mais 2 livros, tornando 3. Por isso seriam 6 Esdras, certo?
Só a igreja de Itaio-Redo e a de Eritreia tem esse quarto Esdras, que seria o apocalíptico. O terceiro Esdras vai estar presente em alguns corpos dessa igreja de 1054, desse cisma, mas em alguns, eu não vou saber precisar quais, certo? E o restante está tudo igual. E voltando a falar, esse quarto Macabeus, ele não é inspirado, mesmo que esteja no composto da Bíblia deles. Por quê? Porque eles não afirmam, não aceitam como inspirado, mas é um material de cunho, eu não lembro agora se é histórico, porque o quarto Macabeus vem falar de uma outra realidade, que não é nem propriamente dos Macabeus. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é isso. É um outro assunto mais tardio, certo? Mas vamos lá. Então é isso. Então todos esses três grupos, o de que se separa o cisma de 431, 451 e esse de 1054, lembrando que se houve um cisma é porque existia uma igreja una, desde os apóstolos, mas isso fica como extra aqui. Eu não vou me ater a isso, mas você tem que pelo menos sentir que tem alguma coisa de, né, uma fumacinha de mentira no protestantismo, só se você for muito tolo. Perdão. Me falta, né, às vezes um amor maior para não exalar aqui, às vezes porque eu fico não questionando a fé sua enquanto protestante, você que está lá aceitando a realidade que é empregada pelo pastor ou pelo teólogo. Você não é culpado, você não tem essa culpa tão grande, mas o teólogo, o pastor que sabe a verdade, mesmo assim prefere os orgulhos, as questões humanas, financeiras, o orgulho de posição e tudo mais, e, e não fala a verdade. Mas vamos lá, porque, sinceramente, não falta informação. Agora não. Podia se dizer um tempo atrás, mas agora não. Livros aos milhares não, milhões em PDF, facilmente acessáveis, muito mais baratos, mas eu não quero, porque eu preciso permanecer com minha autoridade, as minhas regalias, as minhas realidades, para não perdê-las. Eu vou afirmar depois de tanto tempo, eu aceitar o erro? Não. Eu posso perder minha salvação, isso é mentira, e aí vai. Um monte de, me perdoa, paranoia às vezes que passa na cabeça da pessoa, porque ela é doutrinada a acreditar naquilo, e para ela fazer essa realidade de retorno, digamos assim, para tentar ser mais racional, ela não consegue, e aí também não é culpa dela. É alimentar a mente dela com mentiras, falsidades, omissões, inverdades, ofensas contra a Igreja Católica para se autoafirmar que depois para voltar psicologicamente até e espiritualmente também é difícil. Vamos lá. E aí essas pessoas aí são pessoas de autoestima dentro do meio protestante e também não tenho nada contra elas. E aí vem a questão, né? Eles nasceram nessa realidade, são pessoas que têm um conhecimento vasto. E aqui nenhuma ofensa contra eles. Eu peguei as pessoas mais bem comentadas, que mais têm capacidade intelectual, honestidade também, não duvido, maior boa vontade e fé. Entre eles, Augusto Nicodemos, que tem vários vídeos na internet. Interessante que uma vez o Nicodemos falou que a igreja tinha sucessão apostólica, mas isso foi uma invenção da igreja primitiva, de sucessão apostólica, para reafirmar contra os gnósticos, para que os gnósticos, porque na verdade os gnósticos se autoafirmavam como verdadeiros possuidores da verdade da fé cristã, os gnósticos, né? Isso você sabe o que é, depois estude. E aí a igreja vem com essa ideia de sucessão apostólica. Isso na igreja primitiva, viu? Não é igreja católica agora não. Na igreja primitiva, lá do primeiro século, com essa invenção, dita por ele, dessa ideia, invenção não fala a palavra invenção, ele falou essa ideia de sucessão apostólica, para ter uma sucessão apostólica para dizer nós somos a igreja verdadeira e os gnósticos são. Essa estratégia, ele falou a palavra estratégia, surtiu um efeito negativo. Ou seja, ele sabe que teve sucessão apostólica, ele sabe que a igreja primitiva tinha sucessão apostólica, mas ele entende que foi uma estratégia, que, sei lá, que não teve não tinha uma verdade nessa sucessão apostólica, que seria uma forma de contraponto ao gnosticismo. Ou seja, ele sabe, ele não é leigo sobre o assunto, mas aí vem aquele viés de necessidade de autoconfirmação pessoal de uma realidade protestante, e eu não posso admitir que a Igreja Católica tem sucesso, mesmo que eu saiba que a Igreja Primitiva falava sobre sucessão apostólica. E você vê em sucessão apostólica, pelo menos, em algumas partes da Bíblia, acho que 4 partes, e uma bem fácil de achar aí lá em Atos, quando Judas vai e se dá fim à própria vida. Quem entra na sucessão de Judas é Matias, também conhecido como Judas Matias, certo? Matias recebe a sucessão apostólica. Então, na Bíblia tem sucessão apostólica. Não acreditar na sucessão apostólica, dando à igreja a autoridade que ela tem, que você acha que não, mas que ela tem, independente do que você acha. E essa sucessão ser contínua, porque se eu coloco um pilar, que é a igreja, para dar continuidade à revelação, né? Dar continuidade à revelação a que os outros povos, em outros tempos, eles já morreram, né? Continuem sabendo, eu preciso ter uma igreja visível, real, para que essa fé verdadeira permaneça. É uma coisa tão simples de entender, mas eu preciso negar. Porque se eu assumir que existe a sucessão apostólica, que tem que ter uma denominação, uma igreja de sucessão apostólica, eu estou negando o meu protestantismo e dando razão à igreja católica e às outras também que tem sucessão apostólica. Então, eu tenho que negar. Entende como é que funciona? Então é isso. O senhor Hernandes também é uma ótima pessoa, tem uns ótimos vídeos na internet. Se você quiser seguir ele, fique à vontade. João Teodoro, eu não conheço, mas vi uns vídeos bons dele. Esse Mauro, vi só um vídeo dele, espetacular o vídeo dele, né? Ricardo Agreste, não conheço muito. Leandro também, não, mas eu vi comentários e vi
informações sobre eles e são expoentes. Então você deveria perguntar a eles: será que existe sucessão apostólica? Será que a igreja protestante, né, a denominação protestante mutilaram a Bíblia ou não? Será que isso que ele falou no vídeo aí é verdade ou não? Interroguem esses senhores que estarão aí prontos para dar explicação a vocês e criar ou dar a vocês novas explicações sobre o assunto, certo? Vamos lá, ainda tem esse aqui, o primeiro é muito bom, muito uma pessoa muito educada, muito razoável nos comentários e com certeza é uma pessoa de grande fé, que é o Heber Campos. Muito bom os vídeos dele na internet. O segundo eu não conheço tanto, o terceiro não. O quarto também não, o outro peguei. E esse também, o Heber Campos, é também muito bom. Será que eu escrevi correto? O outro é Heber Campos e o outro também é Heber. Acho que eu escrevi errado, mas não sei. Talvez seja um pai e filho. Se parece, né? Não procurei saber. Mas muito bom. E se for o filho, se for o caso do Heber Campos Júnior, parece que é isso mesmo, viu? Se for o filho dele, puxou o pai, que o pai também é muito educado, muito inteligente, e deve ter puxado ao pai, digamos assim, elogiando ao pai, e porque o Weber, o primeiro ali da lista, é muito bom. Vamos lá, aqui eu vou passar. Deixa eu ver aqui. Ainda tem esses outros aqui, batistas, né? Não preciso falar sobre eles. O primeiro é muito bom, embora não tenha muitos vídeos dele na internet. O segundo também. O terceiro, que é o Luiz Saião, é uma pessoa muito educada, muito inteligente e não precisa nem falar. Se eu não me engano, ele ajudou a escrever a nova versão da NVI, se eu não me engano, foi ele. O outro é Lucas Gestas, que tem vários vídeos na internet, é um professor. E eu pediria que muito mais do que os outros ele estudasse um pouquinho mais, porque ele fala dos ortodoxos com uma falta de, né, conhecimento absurdo. Eu não tenho conhecimento nenhum, isso é um pouco sobre a questão ortodoxa, pouco. Mas o Gestas consegue afirmar que conhece e me parece que ele conhece menos do que eu conheço quase nada. O César Cavalcante dispensa apresentações, ele tem muitos vídeos na internet, tem um canal de rádio também e também transmite pela internet. E Iago Martins é outra pessoa muito conhecida, certo? E é isso. Não precisa falar por ele. Agora, eu pediria a você, Batista, que interrogasse os senhores com uma honestidade e um maior respeito, porque tendo tantas confirmações em outras igrejas de sucessão apostólica, que não só existem, mas existem, e que eles têm um cânon igual da Igreja Católica, com a diferenciação, às vezes, tirando a Igreja, né, de Eritreia e de Etíope, 2 livros a mais, né, digamos assim, no sentido a mais, ou não, dependendo do corpo dela de 1954. Como é que eles têm? Como é que a igreja adicionou livros se os ortodoxos têm todos os deuterocanônicos? Estou falando dos livros que a igreja protestante mutila e retira da Bíblia. Entenda que mutilar, retirar livros da Bíblia não é um pecadozinho, é uma condenação ao inferno. Mas se você achar que não, se você achar que os livros não são inspirados, então conscientemente você afirma que a igreja primitiva estava errada e que está certo é você, né? Se você acha isso, amém, irmão, amém. Outros grupos, esse aqui primeiro, esses 3 primeiros, na verdade todos, né? São as pessoas de conhecimento, educadas ao extremo, sabem bom proceder nos comentários, nos debates. Eu queria ter 1% do que eles têm em educação. Não sei, eu estou falando assim no sentido de que às vezes me falta paciência é, de, de falar sobre essa questão do cânon, me falta, e eu queria, às vezes, a paciência desses senhores, que pelo menos me aparenta ser muito paciente. O Licurgo nem tanto, o Licurgo às vezes falta paciência, né? Mas os restantes são de uma paciência enorme, e educação, né, de primeira, e conhecimento também, isso não se questiona. Então pergunte a Lamartine, que é uma pessoa educadíssima, a Carlos Augusto Vailate, a Tarso, que é uma pessoa que saiu do ateísmo para uma realidade de fé, embora seja realidade protestante, Jamieson, Paulo Sérgio e Rodrigo Bill, que é uma figura bem-humorada até o extremo. Pergunte a eles por que se afirma ainda que a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia, se todas as outras igrejas de origem apostólica, católica e apostólica têm os livros presentes na Bíblia deles. Não hoje, entenda isso. Sempre. Então, como a de 431 se separa do corpo da igreja, eles têm 10 livros a menos, porque o estabelecimento do cânon estava dentro de um processo histórico ainda. E por isso mesmo ele não tem os 10 livros a menos, mas eles têm os 7 deuterocanônicos que a Bíblia protestante retirou, certo? Beleza? E o outro tem 73 livros, né? Tirando a igreja no Redo e a igreja eritreia. E a cisão de 1054 vão ter, no máximo, 2 livros a mais, quando tem. Quando não, são 73 também. E 2 edições, quando tem, certo? Quando não tem, ficam igual à Bíblia Católica, certo? E mesmo nas adições, repito, são 10 versículos para um e 15 para o outro. Só não se lembra agora qual que tem 15 e outro tem 10, certo? É isso. Perguntem a eles. E aqui eu quis colocar, por causa do Rodrigo Silva, que é uma pessoa de conhecimento vasto, e coloquei outros expoentes da igreja, da denominação adventista. E aí perguntar como é que uma pessoa que é arqueólogo, que é formada em teologia, você vê que é uma questão complexa aqui dizer que. E como é que eu fazendo esse vídeo, não imagino, como é que eu vou convencer as pessoas? Eu falei, não é convencer, é tentar fazer com que elas tenham a possibilidade de se jogar, né, colocar assim, e estudar
E não necessariamente tentar aqui com esse vídeo fazer você acreditar que eu estou certo e você está errado. Que a igreja protestante, as denominações protestantes mutilaram a Bíblia, retiraram livros e isso é um pecado não pequeno, mas de condenação ao inferno. Porque tem que ser sincero, tem que ter um amor cristão com você, tem que falar o que eu entendo que é. É uma condenação ao inferno. Se você permanece com a Bíblia mutilada, sendo isso verdade, e também se fosse adição da Igreja Católica também seria uma verdade, condenação ao inferno. Se a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia, estão condenados ao inferno. Não o totalidade da Igreja Católica, mas aqueles que são líderes e sabem da verdade. Se for assim, se fosse assim a questão. E se for o contrário, também. Se houver uma mutilação, uma retirada, esses livros estão presentes dentro da igreja primitiva, então, meu querido, existe um grave pecado sobre a cabeça de vocês. Alguns se livrarão pela falta de culpa, que são os fiéis da igreja, mas aqueles que têm e são as cabeças no sentido de conhecimento, de estar à frente, são teólogos, eu sinto muito, isso aí não vai ser possível, eu acho, no meu humano, você dizerem, chegar lá e dizer, ó, eu não sabia, não é? Deus pode tomar, ainda mesmo assim, vocês como inocentes, mas eu não. Então, é, pergunte a ele, Rodrigo Silva, ele também é uma pessoa muito educada. Acho que eu nunca vi o Rodrigo em algum vídeo ele se alterar com nenhum debate. Isso não pode ser dito ao contrário. É uma pessoa que consegue manter a compostura, e não me lembro, puxa para mim, não me lembro dele ter sido assim mais educado. Até o Licurgo, que eu falei que às vezes se exalta, ele consegue manter é, 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 a sua lisura de educação, né, quase que plena. Mas eu chamo o Rodrigo também. Esse também, Leandro Quadros, também nunca vi ele em debate. Não, já vi em debate. Já vi em debate e ele consegue também manter a educação. Eu sei, porque é difícil, né? Cada um está defendendo a sua realidade de fé e não é a realidade humana, a realidade de salvação ou condenação. Então eu entendo às vezes que a gente se exalte, como também peço desculpa se me exaltei. Mas use, se você ficou chateado comigo, use toda essa falta de, né, paciência comigo, raiva, seja qual for o nome que possa dar, e vai estudar, beleza?